Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje aqui na cidade de São Francisco do Sul, tomada por uma neblina, e iniciamos mais um dia para o louvor e para a glória do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, nos libertou, aquele que nos chamou, e temos muito a agradecer. Então, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje estamos lendo a carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 2, né? É um texto controverso, né, que tem algumas peculiaridades só dele, né? Mas temos muito a aprender. Vamos fazer a leitura? Vamos ao texto sagrado, né? Diz o texto sagrado, capítulo 2 de 1 Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então o apóstolo Paulo orienta Timóteo a respeito do valor da oração, de estarmos em constante oração o tempo todo por todos os homens. Verso 2, ele diz sobre quem orar, para quem orar, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então Paulo está ensinando que nós devemos orar por aquelas pessoas que estão investidas de autoridade, né? No caso do nosso país, orar pelo presidente, orar pelos governadores, orar pelos prefeitos, pelas pessoas que estão investidas de autoridade. Orar pelos nossos líderes que estão investidos, né? No casamento, orar pelo esposo que tem o governo. É isso que a palavra está dizendo aqui. Que devemos orar e buscar a Deus com súplica, com toda súplica, né? Com toda intercessão, com ações de graça por aquelas pessoas que estão investidas de autoridade sobre as nossas vidas, né? Hoje mesmo aqui em casa nós tomamos uma decisão e o Ingo deu a palavra final dele, porque ele tem a autoridade, ele tem o governo. No casamento, ele tem essa investidura de governança. Nós juntos chegamos a um consenso? Sim, juntos chegamos a um consenso. Mas, né, ele tem esta palavra de governança, né? Então devemos orar. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Tá? Devemos orar por aqueles que estão em governança sobre nós. Versículo 3, ele diz por quê? Porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vale uma releitura no verso 4. O qual deseja Deus, né? Deus, ele está falando de Deus, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus deseja que todos os homens, criatura, seres humanos, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador. Porquanto há um só Deus, um só mediador, né? Se você não tem Cristo como mediador, se você tem outro mediador, preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Porquanto há um só Deus e um só mediador, essa função de mediar, essa função de mediador entre Deus e os homens é de Jesus Cristo. Por quê?
por que Jesus Cristo tem a mediação? Versículo 6 explica, porque a si mesmo se deu em resgate por todos. Porque foi Jesus que morreu na cruz, que sacrificou, que nos resgatou, que pagou o preço com seu sangue pela nossa vida, que desceu ao Hades, venceu a morte. É Jesus que tem este privilégio. É Jesus que é o nosso mediador. Porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele nos resgatou. Ele pagou a dívida que tinha em nosso nome, que nos dava o soldo da morte, tá? Então é Cristo Jesus que tem o direito de nos mediar. Ele é o nosso mediador, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, né? É o testemunho, Paulo diz, que nós devemos prestar sempre, que Jesus se entregou por nós, se deu por nós. Para isto, Paulo está dizendo, versículo 7, para isto fui designado, pregador, apóstolo, afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E agora Paulo, a partir do versículo 8, começa a tratar um problema pontual da igreja de Éfeso. Havia na igreja de Éfeso um problema. E Paulo então começa a tratar esse problema no versículo 8, né? Diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. Da mesma sorte, as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos. Note, Paulo não está contra o ouro, a pérola, o vestuário. Não é isso que Paulo está contra. Paulo está dizendo que as mulheres devem se comportar com bom senso, com modéstia, com humildade, né? Não com soberba, porque havia um problema naquela igreja, um problema pontual. E Paulo então está tratando isso, tá? Ele está usando aqui a argumentação para poder defender isso, né? As mulheres deveriam estar com traje decente, não em soberba, não em vanglória, ataviadas com modéstia e bom senso, tá? Essa que deveria ser a maneira delas se apresentarem, né? Não com luxúria, com grandeza, mas em humildade. Porém, versículo 10, ele complementa, porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. As obras deveriam aparecer a fé e o amor em Cristo Jesus, não a luxúria, não a soberba, né? Não o querer se aparecer, o estar em evidência. Não era isso que Paulo estava dizendo. E aí ele vai continuar dizendo, tratando o problema pontual da época. A mulher deveria aprender em silêncio, com toda a submissão. E aí ele diz no versículo 12, que é um versículo de muita controvérsia, que os contrários ao ministério pastoral feminino usam para dizer que a mulher não pode ser pastora, mas isso é uma falácia, é um erro. Paulo diz: e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e em santificação com bom senso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que havia um problema naquela igreja. Tá? A igreja em Éfeso, ela estava passando por momentos difíceis, tá? Ela havia sido invadida por falsos mestres. Um espírito enganador atuava, trazendo confusão na vida da igreja. Muitas mulheres
tinham sido enganadas por esse espírito enganador, e nós vamos ver isso lá em 1 Timóteo, versículos 5 e 15, que o próprio Paulo vai falar que elas tinham sido enganadas e tinham sido levadas pelo espírito enganador, por Satanás, né? Queridos, nós não podemos aplicar literalmente o verso de 2 Timóteo 2,12, porque Paulo não está tratando um mandato, ele não está dando um mandato universal, ele está tratando um problema pontual daquela época, para aquele tempo. Esse verso não é um mandato universal, não é uma ordem universal, porque se for, nós vamos ter sérios problemas no restante da Bíblia Sagrada, porque nós vamos ver no restante da Bíblia Sagrada, onde mulheres, Deus as colocou em posição de autoridade sobre outros homens, como temos Débora, que foi juíza, que julgou o povo de Israel. O próprio Paulo vai nos ensinar ali em Tito 2 e 3, que as mulheres mais velhas, as anciãs, devem ensinar as mais novas. Devem ensinar, o texto é ensinar, é o mesmo texto. Devem ensinar as mulheres mais novas. Em Romanos capítulo 16, verso 9, Paulo aponta que Priscila foi uma grande colaboradora do seu evangelho. Atos 18, 6 vai dizer que Priscila ensinou Apolo. E assim vai. Colossenses vai falar para nós que nós devemos nos ajudar uns aos outros em amor, consolar, exortar uns aos outros em amor, sem distinção de gênero. Então a gente teria problema, tá? O que nós precisamos compreender do capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, nós precisamos compreender que a vida do crente, ela deve ser marcada por orações, por súplicas. É nossa responsabilidade orar por aquelas pessoas em posição de autoridade, né? Orar pelo nosso presidente, orar pelos governadores do nosso estado, orar pelo prefeito da nossa cidade, orar pelo nosso esposo, né? Orar por aquele que está em governança sobre nós, orar pelos líderes que Deus levantou para nos liderar, orar por eles, orar com súplica e ações de graça, né? Para quê? Para que possamos viver, versículo 2, para que possamos viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A oração nos coloca neste lugar de viver uma vida tranquila e uma vida mansa, com toda piedade e respeito. O capítulo 2 vai falar para nós que Deus, olha que coisa linda do capítulo 2, vai falar para nós que Deus deseja a salvação de todo ser humano, que Deus deseja que todo homem, toda mulher seja salvo da morte eterna. E para isso, a pessoa precisa ouvir, ela precisa crer e ela precisa aceitar, como diz João, capítulo 5, versículo 24, aquele que ouve e crê tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E como que eu acesso esse privilégio da salvação? João capítulo 1, 12 nos ensina: e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não dá para fugir disso, gente. Tem que ouvir, tem que crer e tem que aceitar a Cristo como sendo seu Senhor e seu Salvador, sabendo que foi Cristo que pagou um alto preço para nos resgatar, para resgatar a criatura da morte e transportá-la para o reino do seu amor. Transportá-la para o reino do seu amor. E a partir do verso 8 nós temos aí uma controvérsia, né? Há várias explicações, vários comentaristas, várias visões. Os teólogos, eles se divergem no texto, né?
Uns dizem que Paulo está tratando de função, outro diz que está tratando de cargo, mas na verdade Paulo está tratando um problema pontual que havia naquela igreja de Éfeso. O restante da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer para nós, né, com clareza, que lugar da mulher é onde Deus a coloca, né? Muito bom dia, Marlene, pastora Marlene, lá do Mato Grosso, que benção ter você aqui. Pastora Gleice, que está ali em Minas Gerais, queridas amigas, que alegria tê-las aqui, né? Que bênção tê-las aqui conosco, né? Mas quero concluir 1 Timóteo capítulo 2, né? Esse versículo tão controverso, que o lugar da mulher é onde Deus a colocar, aonde Deus a chamar, né? Deus chama a todos segundo o seu propósito, para cumprir o seu propósito, né? E não podemos nos perder nisso. Paulo não está desprezando as mulheres, pelo contrário, ele deu lugar para Priscila, ele deu lugar para tantas outras mulheres que foram citadas por ele, que foram colaboradoras do Evangelho, né? Como Paulo é um grande mestre, um grande homem de Deus que nos ensina, e ensina coisas espirituais, coisas tremendas. E aqui, nesse problema pontual da igreja, havia um espírito enganador trabalhando na igreja de Éfeso, e Paulo foi o apóstolo que nos ensinou a respeito de a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, que se intrometem, que se entram dentro da igreja com heresias, com palavras erradas, com pensamentos errados. E aí é Paulo que vai nos ensinar a combater todas essas coisas. Podemos entender do texto de hoje como é bom e compreender com clareza, né? Em tantos outros momentos da palavra do Senhor, o próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, ele diz, olha, as mulheres profetizam, as mulheres pregam, as mulheres abençoam, as mulheres ajudam. Em tantos momentos na vida de Jesus nós vemos isso. As mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. E aí eu quero trazer, né, a lembrança aqui, a primeira mulher para quem Jesus se apresentou, para quem Jesus vocacionou, para quem Jesus deu a missão de dizer, olha, eu ressuscitei, foi Maria Madalena, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu paguei um alto preço por vocês, estou vivo, venci a morte. E Jesus então resgata essa figura feminina, a figura da mulher. Foi para uma mulher que Jesus fez isso. Que coisa maravilhosa, coisa linda. Então, queridos, de todas as controvérsias que tem do texto, né? Para mim fica hoje que o lugar, o papel, o lugar da mulher é onde Deus a chamar, onde Deus a convocar. E por isso um dia eu disse sim. Entendi o chamado, compreendi a vocação e disse sim. E agradeço a Deus por todas as mulheres batistas do Brasil hoje, por todas as pastoras que disseram sim, que compreenderam o chamado, que compreenderam o seu lugar. E estão aí no campo, no nosso Brasil, em todo lugar. Somos mais de 500 pastoras batistas do Brasil, mesmo diante de tanta controvérsia, mas ousadamente, corajosamente, elas têm feito o trabalho, a obra do Senhor, pregando, evangelizando, fazendo conhecido o nome de Jesus, fazendo grandes coisas. E eu sou grata a Deus, por fazer parte dessa história. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, pela tua proteção. Obrigada, Pai, pelo entendimento da tua palavra. Obrigada, Pai, por todas as mulheres do Brasil Batista, por todas as mulheres, ó Pai,
que um dia ouviram a tua voz e disseram sim para ti. E disseram, Pai querido, sim à vocação. Que não se paralisaram, Pai, diante das controvérsias, diante, ó Pai, dos ensinos, diante dos ensinos errados, heréticos, muitas vezes. Mas mesmo assim, ó Pai, por amor a Jesus, por amor à tua obra e amor ao teu amor tão grande, Pai, por elas, disseram sim e tem pago, Senhor Deus, por esse Brasil afora, um alto preço. Pai, nós oramos por elas hoje, Pai. Oramos por essas pastoras, Pai. As pastoras da nossa denominação, as pastoras batistas do Brasil. Pai, nós oramos por cada uma delas. Pedimos que o Senhor do alto e céus derrame tua bênção sobre a vida delas, Pai. Pai, que haja na vida delas, Deus, provisão. Ó Pai querido, que toda sorte de bênçãos aprovisionadas do alto e céus sejam derramadas e jorradas sobre cada pastora que está em cada canto desse país, ó Pai, pregando o teu evangelho. Supre, meu Senhor, as necessidades de cada uma delas, Pai. Ó Deus de poder, aquelas que estão enfrentando problemas de enfermidade, Pai, na autoridade do nome de Jesus, cura toda enfermidade, porque é sobre a tua palavra que nós oramos, Pai. E a tua palavra nos diz, ela nos garante, ela diz que o Senhor Jesus levou na cruz toda a nossa enfermidade. Tudo o que pedirdes crendo na oração recebereis, é a tua palavra, e é sobre a tua palavra que eu oro, Pai. Então, cura as enfermidades, ó Deus. Pai, nós te pedimos, ó Deus de poder, que o Senhor derrame, faça jorrar sobre cada ministério pastoral, ó Deus, das mulheres batistas do Brasil, uma bênção toda especial no dia de hoje. Encoraja, Pai, aquelas que estão em luta. Fortalece, Pai, aquelas que estão enfraquecidas, ó Pai. Ah, Deus de poder, dá ousadia e sabedoria para aquelas que estão, ó Pai querido, sem direção, sem norte, Pai. Que o Senhor possa alinha tuas filhas, ó Pai querido, a tua vontade, o teu querer, a obra do Senhor, o propósito do Senhor. Pai, que as tuas filhas estejam alinhadas com o teu propósito, Pai, cumprindo a chamada, amando e servindo o Senhor de todo o coração. Pai, eu oro hoje, ó Deus, pelos enfermos à minha volta, Pai. Eu oro, ó Deus, pedindo a cura do câncer da minha sobrinha, Carla Fabiana, cura por completo. Eu oro, Pai, pela cura do meu esposo, a cura do câncer, cura por completo, Pai. Dá saúde plena, Pai, para os teus filhos, ó Deus. Eu oro pela Cláudia, consolando e encorajando a Cláudia no dia de hoje, Pai, para que a tua filha tenha a força do Senhor, ó Pai, ali cuidando naquele hospital da sua mãezinha, Deus. A irmã Isabel, Pai de poder, tu tens o poder nas mãos. Basta uma palavra tua para tu curar aquela irmã. Deus de poder, cumpra a tua vontade na vida daquela mulher. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela Rosane, cura totalmente, por completo. Pai de amor, nós colocamos, ó Deus, a vida do meu netinho, o Isaac, cura todo o autismo, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida do meu pai, peço a bênção do Senhor sobre a vida dele. Coloca os meus filhos, Pai, meus genros e nora, meus netos diante do Senhor. Pai, esteja cuidando do coração deles, protegendo, Pai, guardando de todo mal. Ó Deus de poder e de graça, obrigada pela família que o Senhor tem me dado, Pai. Obrigada porque eles servem ao Senhor de todo o coração. Abençoa, Deus, toda a minha parentela. Abençoa, Pai querido, as igrejas, ó Deus, no dia de hoje, as igrejas batistas do nosso Brasil. Pai, cada igreja, cada membro, cada pessoa, Pai querido, que haja salvação, que as portas do inferno, é a tua promessa, não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo e verdadeiro. Pai, onde houver, ó Deus, ensinos heréticos, onde houver, ó Pai, como aqui acontecia na igreja de Éfeso, Deus, onde houver falsos mestres, Pai, que o teu poder e a tua graça, o poder do teu Espírito Santo, Pai, possa rechaçar todo o ensino herético, todo falso mestre, Pai, que todos possam cair por terra, Pai, que o teu povo seja, Pai querido, acolhido no poder do teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus de poder, não deixe o teu povo ser enganado, engodado
Pai querido, que tudo aquilo que é maquiavélico, Pai, seja destronado, seja destruído em nome de Jesus. Todas as artimanhas, todas as ciladas do inimigo, todos os dardos inflamados do maligno contra a igreja do Senhor, Pai, sobre a face da terra, sejam, Pai, destruídos em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade, todo espírito enganador que tem atuado, Pai, na vida das igrejas, Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, dá a tua ordem, ordena a bênção sobre as igrejas do Senhor, que elas retornem, Pai, ao verdadeiro caminho, que elas retornem, Pai, a palavra viva, a palavra que é eficaz, a palavra, Pai querido, que transcende mente e coração, a palavra que traz a paz, que excede todo entendimento. Deus de poder, visita as igrejas no dia de hoje, Pai. Visita as lideranças, Pai querido. Pai querido, as lideranças que têm sido, Pai, influenciadas pelas trevas, pelo mundo das trevas, ó Pai. Onde, ó Deus de poder, temos um conselho, Pai, profundo do apóstolo Paulo, quando diz: não vos conformeis com esse mundo. Pai querido, que significa não andar, não tomar a forma do mundo. Pai, eu oro pelas lideranças das igrejas do nosso país, do nosso Brasil, que eles não tomem, Pai, a forma do mundo. Pelo contrário, Pai, que eles possam cada vez mais ser parecidos com o Senhor, o Cristo ressurreto. Pai, em nome de Jesus, que todos os líderes tenham a ousadia que o apóstolo Paulo teve de dizer: me imitem porque eu estou no caminho certo. Que todos os líderes tenham essa ousadia, Pai. Que tenham uma vida reta, alinhada com o Senhor. Vivendo, Pai querido, aquilo que Tu tens para cada um deles, ó Deus. Fazendo a missão, ó Pai, como prioridade, o Evangelho de Cristo sendo pregado, anunciado a todos os corações, Pai. Faz esta obra, Pai, de libertação na nossa liderança, na liderança das igrejas desse nosso país, Deus. Paizinho querido, eu oro pelas pessoas que, rolando, Pai, a tela do Instagram, em algum momento, ou do YouTube, ou do Facebook, em algum momento vão aqui parar nessa live. E, ó Deus, estão com o coração partido, coração cheio de angústia, cheio, Pai querido, de tristeza, de amargura. Pai, eu oro por esta pessoa, eu oro por essa vida preciosa. E eu te peço, ó Deus de poder, traz vida e vida com abundância, Pai. Perdoa seus pecados, Deus. E essa pessoa que está entregando a vida para Jesus, que ouviu aqui a explicação da Tua palavra, ouviu que tem que ouvir, crer e aceitar Jesus como seu único Salvador. Pai querido, e agora, ela está agora fazendo aquilo que o apóstolo Paulo ensina em Romanos, Pai, confessando com seus lábios, e com tua boca confessares, em teu coração creres. E ela está agora, Pai, agora, entregando sua vida para Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida, Pai, dá um novo nome para ela. Pai querido, que ela possa encontrar, ó Deus, uma comunidade de fé para te amar e servir, para ser, ó Deus, ensinada as verdades da tua palavra. Pai, essa pessoa que está em angústia, que está em tristeza, Pai, por causa dos vícios, por causa da depressão. Pai, nós oramos por ela nessa manhã. Pedimos que haja libertação completa para a sua vida, que a única dependência dessa pessoa seja do Deus vivo e verdadeiro. Pai de poder, nós entregamos, Pai, o dia de hoje para Ti, porque não há melhor lugar, não há outra forma, não há outro jeito de iniciarmos o dia que não seja na Tua presença, entregando para Ti, Deus, entregando para Ti o nosso dia, e que tudo que formos fazer no dia de hoje, Pai, seja para o louvor e para a glória do Teu nome. Pai, sê conosco. Abençoa, Pai querido, a vida da pastora Marlene, abençoa a pastora Gleice, abençoa tuas filhas, seus ministérios, suas famílias, sua casa. Enche o coração delas hoje, Pai, de alegria do Senhor, alegria do Senhor. Pai, nós oramos e te agradecemos. Muito obrigada, Pai, pelo entendimento da tua palavra. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Pai, por esse privilégio que temos de orar, de ler a tua palavra, de poder transmiti-la, de poder compartilhá-la com outros, Pai.
E, ó Deus, nós entregamos para o Senhor aonde vai chegar essa live. Está nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa levar aquele que precisa ouvir esta palavra de esperança, essa palavra de libertação, de cura e de libertação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridas pastoras, obrigada por terem entrado aqui comigo hoje. Que alegria, que alegria. Que Deus as abençoe ricamente. Em nome de Jesus, que você tenha um dia cheio da presença do Senhor. Até amanhã, se Deus nos permitir.